pessoal do Refuturiza, prontos para mais um tempo de estudos? Sejam todos muito bem-vindos. Sou a professora Elaine Gomes e vou comentar algumas questões sobre linguagens, códigos e suas tecnologias da prova do Enseja dos anos 2018, 2019 e 2020. Esses comentários vão ajudar a vocês a interpretar melhor as questões para fazer a escolha das alternativas. São 30 questões com 4 alternativas, sendo que só uma é a resposta correta. E a missão de vocês é encontrar essa resposta. Então, vamos para os comentários? Vamos ver a questão 1 da prova de 2018. Dica importante, pessoal: não comecem as provas pelos textos. Comecem sempre pelo enunciado. O enunciado está logo abaixo dos textos, depois da referência, que é a pergunta, né, sobre o texto. Então, a gente precisa fazer a interpretação e entender o que é que esse enunciado espera da gente como resposta. O que é legal vocês fazerem? Prestar atenção nos verbos que estão dentro desse enunciado, alinhar esses verbos com os verbos presentes no texto e presentes nas alternativas. Então, vamos começar aqui. O que caracteriza esse texto como uma sinopse é o fato de apresentar ao leitor. Primeiro, entender o que é sinopse. É um resumo, é uma visão geral sobre um texto, sobre um filme, sobre uma exposição, uma visão geral. A partir do momento que a gente entende a palavra, já fica mais fácil. Outra coisa que a gente confirma aqui é que não está perguntando se é ou não é uma sinopse. Já está afirmando, olha, caracteriza como uma sinopse é o fato de. Então, isso já é um fato. Agora a gente vai ler o texto e depois alinhar essa informação com as alternativas e ver qual é a melhor resposta. O ciclo da vida. Sinopse. Direção Yin Zhang. A rotina melancólica de uma casa de repouso na China é quebrada quando um grupo de velhinhos intrépidos decide fugir em um ônibus e atravessar o país para participar de um show de variedades na TV. Apesar da saúde frágil, a alegria da viagem e dos ensaios os enche novamente de vida e alegria. Ao longo do caminho, eles começam a ver que seus sonhos podem se tornar realidade e encontram a paz e a felicidade que há muito haviam sido deixadas para trás. Voltamos à pergunta, então. O que caracteriza o texto como uma sinopse é o fato de. Lembrando, sinopse é uma visão geral. Alternativa A. A vida feliz dos idosos na China não é uma visão geral sobre o texto. Não é um texto que tem muito mais informações além disso. E até porque não diz que os velhinhos viviam felizes. Dizem que eles tiveram alegria a partir da viagem. A história de um programa de TV, aqui também não diz todo o apanhado, toda a realidade da história. Então, vamos deixá-la de lado. Os perigos de uma rotina maçante. Se a rotina é maçante, que perigos vai haver, não é? Então, também não é essa a alternativa. Os aspectos importantes do filme, aqui sim fala sobre uma visão geral, né? Aspectos importantes sobre o filme. O que é importante, então? Quais são esses aspectos? Que eram velhinhos, que moravam numa casa de repouso, se interessaram em participar de um show de variedades, viajaram para fazer esse show, para participar desse show, e a partir daí tiveram a sua rotina modificada, trazendo felicidade à vida deles e despertando a possibilidade de realizar sonhos. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para a questão 3. Antes, só fazendo um aviso. Como estou fazendo aqui um compilado de 3 anos de prova, as provas não estão em ordem, estão por ordem dos anos. Então, primeiro são
questões de 2018, depois 2019 e depois 2020. Então, eu peguei algumas questões de cada ano de prova. Essa aqui é a questão 3 do ano de 2018. Vamos para o enunciado, então. O cartaz da campanha publicitária destaca o tráfico internacional de mulheres ao combinar a. Então, a questão já quer que a gente faça uma combinação das alternativas com aquilo que está sendo apresentado no texto. Qual essa combinação precisa falar sobre tráfico internacional de mulheres? Agora vamos analisar o texto. Primeiro, eu tenho aqui linguagem mista, né, que é a presença da linguagem verbal e da não verbal juntas. A não verbal é a imagem e a verbal é todo o texto que está escrito. Na imagem, eu tenho uma mulher de costas, com uma imagem cinza, acinzentada, uma imagem escura. Nas costas dela, está escrito o seguinte: primeiro eles tiram o passaporte, depois a liberdade. Então, passaporte tem a ver com viagens, né? E liberdade, é aquela privação da liberdade, o que acontece no tráfico. Abaixo está escrito o seguinte: não seja a próxima vítima. Desconfie de propostas fantásticas de uma vida melhor no exterior. Procure a Polícia Federal de seu estado. Disque 100 ou 180. Agora a gente vai combinar tudo isso que a gente viu no texto com as alternativas. Vamos ler de novo o enunciado. O cartaz da campanha publicitária destaca o tráfico internacional de mulheres ao combinar a imagem de uma pessoa de costas com a ausência de cores. Será que essa é a combinação legal? E se fosse, ao invés de uma mulher, fosse uma criança, fosse um idoso? Teria o mesmo efeito? Só isso daria esse efeito falando de tráfico de mulheres? Creio que não. Então, a gente já descarta a primeira. A silhueta de uma jovem com a mensagem sobre as suas costas. Olha só, a mensagem tem aqui uma coisa importante sobre isso. Vamos ficar atento a essa questão. Vamos lá. Na C, a orientação desconfie com a frase não seja a próxima vítima. Se não tivesse a imagem de uma mulher ali, seria a mesma coisa? Daria a entender que se trata realmente, especificamente, do tráfico internacional de mulheres? Podia ser de qualquer situação, podia ser sobre o golpe do Pix, não é isso? A gente tem que desconfiar de ligações, não é assim? Então, essa alternativa também não traz uma resposta para a questão. A palavra passaporte, com a instrução procure a Polícia Federal, está dizendo claramente que se trata, combina com tráfico internacional de mulheres? Não é? Então, procurar a Polícia Federal pode ser em qualquer momento. Eu poderia estar tentando tirar o meu passaporte. Se eu quero tirar o meu passaporte, eu tenho que ir até a Polícia Federal para fazer isso. Então, essa alternativa também não combina. Até por exclusão, a gente consegue verificar. A alternativa que responde a esse enunciado é a B. A silhueta de uma jovem, né, uma mulher, combina aqui tráfico de mulheres, então uma jovem com a mensagem sobre as costas. E essa mensagem está dizendo o quê? Primeiro tiram o seu passaporte, depois a liberdade, o que combina com o tráfico de mulheres. Vamos analisar a questão 4. O texto tem uma intenção, pessoal. Então, a importância de fazer uma leitura atenta é entender qual é essa intenção que está presente dentro dele, para que a gente possa fazer uma melhor interpretação. A questão 4 faz exatamente isso, a intenção de um texto. Vamos observar aqui o enunciado. A linguagem pode adquirir diferentes formas, a depender das intenções das pessoas que as utilizam. Neste anúncio publicitário, o objetivo da empresa construtora é. Então, nós temos que entender aqui qual foi o objetivo
da construtora. O que acontece aqui? A gente vai ler então atentamente o texto. A gente já sabe que se trata de um anúncio publicitário, então é algo para chamar a atenção. E sabemos também que é de uma construtora. O que faz uma construtora? Constrói prédios, por exemplo, casas, condomínios. Vamos ter isto em mente. Vamos ao texto. Bocão é pitoco, briga pequena é arenga, rir dos outros é mangar. O que é ruim é peba, faltar aula é gazear. Frescura é pandim, pantim, com bengala é tabica. Homem franzino é xoxo, bobo se chama leso, e se for medroso é frouxo. Estouro é pipoco, se tá folgado é folote, se não pagou é checheiro, confusão é buruçu, mesquinho é pirangueiro. Após o texto, tem a restante da propaganda, né, do anúncio da empresa. Mesmo aprendendo pernambuquês, ainda estamos sem palavras para dizer como é bom estar aqui. Por esse dizer, a gente já consegue perceber, então, que a empresa, essa construtora, está neste momento instalada em Pernambuco. Feito esse entendimento, agora vamos para as alternativas. Vamos ler de novamente o enunciado. A linguagem pode adquirir diferentes formas e depender das intenções das pessoas que as utilizam. Nesse anúncio publicitário, o objetivo da empresa construtora é vender um dicionário às pessoas que moram em um local específico do Brasil, com vocabulários e expressões próprios da região local. Gente, é uma construtora. Uma construtora não vende dicionários. Então, a gente pode descartar esta possibilidade. Na B, divulgar aos habitantes de uma capital brasileira a chegada de uma empresa àquela cidade, com o uso de termos do lugar. Essa é interessante, né? Cai bem dentro daquilo. Olha aqui, ó, a empresa está dizendo que está instalada em Pernambuco. Não vamos marcar ainda, vamos ler o restante. Ensinar aos nativos de um estado brasileiro o significado de suas expressões e palavras com o uso de linguagem formal. Pessoal, ensinar as pessoas que já moram naquele lugar as expressões que elas já utilizam. É alguém de fora que vai dizer para elas, não, isso aqui está sendo usado dessa forma. Também não faz sentido. Na D, treinar as pessoas que chegam a determinada região do Brasil sobre sua forma de linguagem, com exemplos típicos. Essa daqui é mais ou menos o que diz na C, né? Treinar pessoas, ensinar as pessoas como elas vão falar, também não condiz com o que o enunciado quer. Então, o objetivo da empresa é claro que é divulgar aos habitantes da capital a chegada da empresa naquele lugar. Então, fazer uma propaganda da própria empresa em Pernambuco. Alternativa correta, letra D. Questão 5. Vamos para a enunciado? Tradicionalmente, os textos possuem uma estrutura e função características, mas eventualmente assumem uma função social inesperada, como no exemplo acima, que se trata de um. O que acontece aqui? O enunciado já diz que existe nesse texto uma função social inesperada, né, que não se espera, que vem diferente e confirma que está no texto. Onde a gente vai ler o texto e verificar se conseguimos encontrar essa diferença, essa coisa inesperada.
Felicidade, SF. Esse SF a gente costuma ver em dicionários. Se a gente for procurar uma palavra no dicionário, vai aparecer que tipo de substantivo ela é. No caso aqui é um substantivo feminino, então aparece SE, SF. Agora a gente tem que ver se o restante do texto combina com essa linguagem do dicionário. Então, atenção. É uma visita que nunca toca campainha. Já chega fazendo festa. Se arrumamos nossa casa para recebê-la bem, ela não vem. Ela tem hábitos imprevisíveis. É uma amiga querida, é um abraço sincero, direto na alma. É aquilo que encaixa perfeitamente no seu sorriso. É um brigadeiro de leite ninho com Nutella. É acordar tarde no feriado. É amar e ser amado. É clandestina, hein? Então, dica: aproveite bem as visitas que ela fizer em sua vida. Então, a gente tem que relacionar esse texto com uma coisa diferente. Lê de novo o enunciado. Tradicionalmente, os textos possuem estrutura e função características, mas eventualmente assumem uma função social inesperada, como no exemplo acima, que se trata de um convite para uma festa. O texto não está fazendo convite para uma festa. Então a gente já descarta. Nota de dicionário. Como eu disse, esse SF aparece nos dicionários, sim. Mas se a gente for procurar o significado de felicidade, vai dizer que ela parece um brigadeiro, vai dizer que ela parece uma festa, que é um abraço. Será que é esse o significado de felicidade no dicionário? Não, né? Então a gente descarta também. Receita de doce? A felicidade é uma receita de doce? Você já fez alguma receita alguma vez? É assim que se trata de uma receita? Cadê as quantidades dos ingredientes? Então, também não é uma receita. Agora veja só, a letra D. Poema diferente. É um poema diferente? Sim, é um poema diferente. A estrutura dele está diferenciada, não está feito em estrofes. Então, é a opção que se enquadra. A resposta, letra D. Vamos dar uma olhada na questão 9. O texto ressalta a necessidade de combate ao sedentarismo através do... Pessoal, vamos lá. Já está dizendo aqui que o texto vai dizer sobre o combate ao sedentarismo, né? Vai falar sobre fazer exercícios, então. Já sabemos. A palavra ressalta traz importância, então o texto vai deixar importante a necessidade de combater o sedentarismo. Vamos para o texto. O tempo voa e as atividades são muitas. A vida moderna impõe um cotidiano apressado e desregrado que interfere no modo de viver das pessoas. A falta de tempo não deixa espaço para uma alimentação saudável. As brincadeiras de rua e as atividades físicas cederam lugar para a televisão, para o videogame ou para o computador. Nas últimas décadas, esses hábitos sedentários geraram muitos problemas de saúde associados à má alimentação e ao estresse, como a depressão, o diabetes, a hipertensão, entre outras doenças. Por sua vez, a indústria farmacêutica segue desenvolvendo novos medicamentos para tratar doenças que poderiam ter sido evitadas simplesmente adotando um modo de vida mais saudável. O que acontece aqui? O texto está dizendo que a partir do momento que se pratica mais exercícios, conseguimos evitar doenças. Não é isso? Principalmente aqui nesse final. Ó. Por sua vez, a indústria farmacêutica segue desenvolvendo novos medicamentos para tratar doenças que poderiam ter sido evitadas simplesmente adotando modos de vida mais saudáveis. Vamos ver. O que está sendo combatido através das alternativas? A.
a adoção de hábitos com um estilo de vida mais ativo? É isso que propõe, não é? Então, a gente já encontrou aqui, ó, a resposta certa. Mas vamos verificar as demais. Incentivo ao lazer vivenciado com eletrônicos? Dizendo isso, é para a gente usar os eletrônicos para a gente se divertir? Não, está dizendo exatamente o contrário. O contrário, diz que as brincadeiras de rua e as atividades físicas cederam lugar para a televisão e para o videogame. Então, deram um lugar, mas não está incentivando que a gente faça isso. Administração de novos medicamentos. Tomar medicamento nunca é bom, gente, tomar por tomar. Você toma medicamento quando se está doente. Estar doente não é nada bom. E alguém vai incentivar a isso, você ficar doente para poder tomar medicamento? Também não. O uso evidente do tempo, o uso eficiente do tempo no cotidiano, também não se trata disso, porque está falando de combater o sedentarismo. Então, para combater o sedentarismo, seria ter hábitos mais saudáveis. Alternativa A. Bora para a questão 10. O Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, é um museu a céu aberto que convida o espectador a uma experiência de fruição. Então, a gente tem aqui uma imagem. Essa imagem traz exatamente a vista do alto do Instituto Inhotim. O que a gente consegue perceber nesse museu? É um museu diferente, não é? Olha, não tem teto. Olha só. Então, por isso que é chamado de museu a céu aberto. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de linguagem, que é a linguagem não verbal, a gente precisa prestar atenção em toda a imagem e caso tenha algum texto, alguma escrita, a gente relacionar essa escrita também às imagens. Então, continuando na análise aqui, ó, o que é possível perceber? Os espaços que a gente tem aqui são espaços bem proporcionais, temos árvores em toda a volta do Instituto. Isso significa que as obras de arte que são colocadas nesse museu, elas ficam aqui disponíveis para que as pessoas transitem entre elas e ao mesmo tempo que verificam, que olham as obras de arte, vai ter contato também com a natureza. Por isso é chamado de museu a céu aberto. Feito isso, feito essa análise, a gente vai então para as alternativas. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Já diz aqui que é um museu a céu aberto e que convida o espectador a ter uma experiência de fruição, uma experiência de como se fosse dono do espaço, né? De como interagir, de como da maneira que ele pode transitar livremente nesse espaço. O diálogo entre a alternativa A, o diálogo entre a arte e o paisagismo. Olha que interessante, né? Vamos ver as outras alternativas. A interação com a obra de arte, o conjunto formado pela natureza, fugas aos centros urbanos. Primeiro, a gente não está indo para o centro urbano, essa não é a intenção. A intenção é ter um pertencimento dentro desse espaço, ter essa interação de arte com a natureza. A alternativa que melhor responde, então, é a alternativa A, sem dúvida. Essa estava fácil, né? Aqui na questão 11, pessoal, vamos começar então pelo enunciado, depois a gente vai para o texto, como a gente tem feito, e depois para as alternativas, tá? No texto, observa-se o valor da dimensão social do esporte, cuja importância maior é. Então, a gente tem que procurar no texto aquilo que é mais importante sobre o esporte social, né? Sobre como deixar o esporte de uma forma social. Educação e esporte, poderosas ferramentas de inclusão social. Olha só que coisa legal. As práticas esportivas, como metas dos projetos sociais, têm se constituído como método para o desenvolvimento da cidadania e vem dando certo em todo o país. Afinal, não é de hoje que se
escuta falar de crianças e adolescentes que mudam suas vidas e tornam-se verdadeiramente cidadãos de bem, após participar de projetos sociais. Os efeitos são sentidos no dia a dia, com crianças e adolescentes mais concentrados nas aulas, disciplinários e principalmente fora das ruas. O esporte aliado à educação é uma poderosa arma na área da proteção social e no resgate de crianças e jovens em situação de risco. Vamos entender agora, nas alternativas, qual é essa dimensão social do esporte, tendo uma importância maior em selecionar atletas. Não, gente, a gente está falando de sociedade, de inclusão social. Então, não é resgatar, não é selecionar atletas. Descobrir talentos? Também não. Essa descoberta de talentos são feitas em outros momentos, né, com os olheiros, mas não focado na inclusão social. Possibilitar a inclusão? Encontramos a nossa resposta, não é? Possibilitar a inclusão, no caso do texto aqui, de crianças e adolescentes, para que eles saiam de situação de risco. Então, é a alternativa C, com certeza. Promover os habilidosos também não faria sentido nenhum. Então, achamos a nossa resposta, letra C de casa. Questão 12. Nessa questão, pessoal, nós temos dois textos para analisar. Nós temos um texto não verbal e um texto verbal. Vamos entender, primeiramente, o que o enunciado quer que nós façamos. Depois vamos analisar cada um dos textos e depois partir para as alternativas. O artista pernambucano Naná Vasconcelos utilizou a arte para fortalecer a musicalidade afro-brasileira na comunidade de Brumadinho, Minas Gerais. Essa ação preserva um patrimônio artístico por privilegiar o contato entre participantes da oficina e. Então, a gente vai ter que encontrar nesses textos algo que diga como é o contato entre o participante da oficina e mais alguma coisa que acontece dentro desse espaço. No primeiro texto, traz a imagem do próprio Naná Vasconcelos, aqui tocando uma bacia, e a gente vai conseguir entender também porque ele toca de forma diferente. E no texto 2, traz algo sobre o que ele fez. No texto 2, o melhor instrumento é o corpo, o resto é consequência disso. Foi assim que o músico Naná Vasconcelos, um dos maiores percussionistas do mundo, começou sua oficina de iniciação em percussão na comunidade quilombola de Marinhos, distrito de Brumadinho. Durante a tarde, crianças e jovens do projeto desenvolvido pelo Inhotim puderam conversar com o artista e descobrir novas formas de fazer música. Ele iniciou essa oficina nessa cidade de forma diferente, porque ele é um percussionista, mas ele não toca bateria, ele toca coisas diferentes, como essa bacia que a gente está vendo. Aqui o incentivo é fazer com que as crianças tenham a arte, tenham música no dia a dia delas, tá? Interajam com a música. Voltando aqui ao enunciado, a gente precisa encontrar nas alternativas algo que traga, que mostre como o artista, como Naná, causou esse privilégio do contato do participante, do contato desses jovens e dessas crianças com, agora que a gente vai descobrir com o quê? Com a noção básica da música? Não foi isso que ele fez. Ele não trouxe uma noção básica de música, ele trouxe uma coisa diferente. Ele está tocando uma bacia, ele faz percussão com instrumentos diferentes. Então, não foi uma noção básica. O artista de renome é porque ele é um artista famoso. Essa interação que ele queria, né, de mostrar esse artista famoso para essas crianças, era isso o mais importante? Também não. Os limites do corpo, olha só, os limites do corpo, será que é essa? Vamos ver a D, só para fazer o tiratema. A sua raiz cultural,
Não tem nada a ver, não é isso? Então, a raiz cultural de quem? Do trazer as crianças para a raiz cultural delas? Creio que não. Então, vamos lá. Os limites do corpo. Se a gente voltar para o texto, logo no início já tem a resposta. O melhor instrumento é o corpo, o resto é consequência. Então, as crianças estão ali naquela oficina testando os limites do corpo para fazer a música. Portanto, resposta na letra C. Vamos ver a questão 13, pessoal. O texto exemplifica a linguagem particular da poesia, aqui centrada. Então, vamos ver, se a gente lembrar aí de algumas aulas que a gente teve, a gente sabe que a linguagem particular da poesia vai usar bastante metáforas, né, comparações, vai ter a presença de figuras de linguagem. Por isso é importante entender um pouco, saber como funcionam as figuras de linguagem. Se você não lembra disso ou perdeu essa aula, dá uma procurada, porque vai ser bastante importante a interpretação de textos como o Seja e como o Enem, tá bom? Então, a gente vai entender no texto como vem essa linguagem particular, que é a linguagem baseada na função poética. 13 é o nome do texto. Certas palavras têm ardimentos, outras não. A palavra jacaré fere a voz. É como descer arranhando pelas escarpas de um serrote. É nome com verdasco de lodo no couro. Além disso, é a gríope, que tem olho medonho. Já a palavra garça tem para nós um sombreamento de silêncio, e o azul seleciona ela. A gente consegue perceber aqui que o poeta traz as palavras com um entendimento diferente, né, com um significado diferente, trazendo algo vivo, algo que deixa essas palavras mais vivas, que tragam um significado bem diferenciado do que aquilo usado normalmente. Tendo isso em vista, a gente percebe que então sim existe uma linguagem particular. Agora a gente tem que verificar essa linguagem particular está centrada em quê dentro das alternativas. Alternativa A, associação lúdica entre forma e sentido? Acho que encontramos, né, gente? Porque se a gente observar bem, é uma brincadeira que ele está fazendo aí com as palavras e com o entendimento entre elas. Então, sim, ele está fazendo essa brincadeira. Tem o lúdico entre a forma e o sentido. Sim, a palavra jacaré fere a voz. É como descer arranhando pelas escarpas de um serrote. Então percebe que é um significado completamente diferente para a palavra jacaré, quando ele está usando a forma, dizendo que é áspero, que é grosso, que arranha, que fere. Por isso, ele está trazendo essa diferença. Se a gente analisar a B, introdução do inusitado em repertório poético, não é isso que ele está falando. Ele não está falando sobre o que ele usou para usar a linguagem poética, né? Está explicando o repertório poético. Não é isso. Na letra C, tentativa de recriar um vocabulário tradicional. Pensou transformar esse sentido em exatamente naquilo que é? Já pensou isso? Em trazer isso como um vocabulário tradicional? Então também não é a C. A improvisação das margens inspiradas na natureza. Tem algumas coisas aqui da natureza, que ele fala do jacaré, fala da garça, mas o foco dele nesse texto não é isso. O foco dele é fazer essa associação, essa brincadeira entre o que é a coisa e a forma que ele interpreta essa coisa, a forma como ele enxerga essa coisa. Por isso, então, a resposta está na letra A de amor. Questão 15. Temos aqui uma imagem de uma pedra, né, e uma mão na pedra, a mão tocando essa pedra.
Só temos o texto não verbal, então dá para analisar rapidamente. E agora vamos ver o que o enunciado pede para nós. A galeria tátil de escultura brasileiras, eu vou até grifar o tátil aqui, gente. O que é esse tátil? É o de tocar, é o de pegar, o de encostar. Então, já traz aqui uma coisa que combina bastante com o que a gente está vendo na imagem. A galeria tátil de escultura brasileiras é um recurso multissensorial desenvolvido pelo Programa Educativo para Públicos Especiais, PEP, da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Nela, a pessoa com deficiência encontra uma possibilidade autônoma de. Então, a gente já tem aqui que é uma galeria tátil, então as pessoas vão lá para tocar nessas esculturas, como um recurso multissensorial, então elas vão sentir as esculturas, elas vão ver essas esculturas de uma maneira diferente do que aquelas pessoas que não têm deficiência. Então, essas pessoas com deficiência encontram uma possibilidade autônoma de ler a arte, fazer arte, interferir na obra, moldar a escultura. Vamos explicar cada uma? Vamos começar da D aqui. Moldar a escultura. É isso que ela está fazendo? Ela vai lá, vai modificar a escultura? Vai transformar aquela escultura num molde diferente? Não é isso que ela está fazendo, então a D está descartada. Interferir na obra, ela vai, mais uma vez, modificar essa obra de alguma forma? Vai interferir, vai fazer qualquer tipo de mudança? Não, não é essa a proposta. Fazer a arte é a pessoa que vai criar, todo mundo, todo visitante desse museu vai ser um artista e fazer uma arte? Também não. Uma resposta melhor, a resposta que cabe aqui é a letra A, ler a arte, então, ver de forma diferente. Então, como essas pessoas estão lendo, já que é tátil, lendo ao toque, lendo com as mãos. A alternativa A de amor. Bem, pessoal, chegamos à primeira questão do ano de 2019 do Enseja. E vamos começar pela questão 3. Analisando a parte escrita e a imagem, conclui-se que o objetivo principal do texto é. Então, nessa questão, a gente precisa entender o que o texto mostra para a gente, qual é o objetivo desse texto, o que ele quer que nós entendamos a partir dele. Nós temos aqui trânsito mais gentil, um trânsito melhor começa com você. E a imagem é de uma seguradora, né, com um coraçãozinho. Então, o que ele está dizendo aqui? Trânsito mais gentil. O que é gentil? O que essa gentileza traz? Né, quando a gente pensa em pessoas gentis. Pessoas educadas, pessoas que respeitam, não é? Pessoas atenciosas. Então, é essa a visão que a gente tem de uma coisa com mais gentileza. Vamos então para as alternativas. O objetivo principal do texto é informar sobre as condições de tráfego, incentivar atitudes educadas no trânsito, monitorar o comportamento dos motoristas, promover a doação de órgãos de acidentados. Então, informar sobre as condições do tráfego não está falando como está o trânsito, se está congestionado, se não está, não está falando nada sobre isso, então a gente descarta. Incentivar atitudes educadas, olha só como combina. Ser gentil, ser educado, ter respeito, então atitudes educadas no trânsito, alternativa B. Comentando a C, monitorar o comportamento do motorista. Não é isso que ele quer fazer, não é isso o que coloca como objetivo principal no texto. Promover doação de órgãos, nem fala de doação de órgãos aqui, então jamais poderia ser a letra D. Então, mais uma vez aqui, confirmando, letra B de bola é a resposta para a questão 3. Essa também estava fácil, né? Para a questão 13. Aqui a gente precisa fazer análise de uma imagem para poder dar a resposta da questão. Vamos ver o enunciado. A imagem apresenta um trabalho minimalista que
utiliza e aí a gente vai ver o que utiliza nas alternativas. Então, utiliza a racionalização dos princípios destinados à criação artística, a redução da forma de elementos geométricos, a composição de elementos tipográficos, a expressão do simbólico e do concreto. Vamos analisar o texto aqui, gente. Nós temos um desenho que não está completo, está faltando algumas informações, eu só tenho o chapéu e o bigode. Quem ainda não conseguiu identificar quem é o personagem, não tem problema algum, porque isso não vai fazer falta no entendimento da questão, tá? Mas a gente percebe que o desenho está incompleto. Junto ao desenho, tem as palavras da campanha, que é filmes sem desperdício, não esqueça a TV ligada. Um cartaz de uma campanha feita pela empresa de energia de Minas Gerais, que é a CEMIG, né, contra o combate de desperdício de energia. A gente tem um trabalho minimalista. O que é ser minimalista? É usar poucas coisas para trazer um resultado. Vendo isso, e vendo aqui o desenho, analisando o desenho, vendo que ele está com falta de elementos no desenho, o que você acha que combina mais? A racionalização dos princípios destinados à criação artística? Não está falando sobre racionar, não é isso? Não tem nada que diga sobre racionar algo na criação artística. A redução da forma de elementos geométricos, sim, isso é uma verdade, porque falta olhos que poderiam ser arredondados, a boca, né, o contorno elíptico do rosto. Então, sim, está aqui faltando os elementos geométricos para a conclusão da imagem. A composição de elementos tipográficos, tipografia não tem nada a ver com essa situação, com esse cartaz, e a expressão do simbólico e o concreto também não faz o menor sentido aqui. Essa questão, então, a resposta é letra B de bola, redução da forma a elementos geométricos. Dando sequência aqui, pessoal, vamos para a questão 16. Chegamos a um ponto que precisa de um pouco mais de atenção, são questões de nível mais complexos. Então, nós vamos fazer pausado para que nós consigamos entender bem como fazer a interpretação dessas questões, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelo enunciado, que a partir do momento que a gente consegue entender o que é que a questão quer, fica mais fácil de colocar a nossa resposta. Então, nesse poema de Paulo Leminski, vê-se um posicionamento frente ao próprio processo de escrita. Pois o eu lírico é quem está escrevendo. Então, o que a gente vai ter que encontrar aqui? Qual é o posicionamento do eu lírico, ou seja, do Leminski, enquanto ele faz a escrita dele? É isso que precisamos. Vamos lá para o texto. Tudo o que eu faço, alguém em mim, que eu desprezo, sempre acha o máximo. Mal rabisco, não dá mais para mudar nada. Ah, é um clássico. O que ele está dizendo aqui? Que às vezes ele está fazendo alguma coisa, ele percebe que não é aquilo que ele quer fazer, não é daquele jeito que ele queria que fosse, mas vai ser o máximo. Vai vender, vai ficar ótimo, todos vão gostar. Ele começa, assim que ele começa, ele já consegue terminar aquela tarefa, não dá mais para mudar nada, já tem que entregar, mandar imprimir e vira um sucesso, vira um clássico. Então, se a gente perceber aí, a gente vê que ele está se colocando contra ele mesmo, ele está fazendo uma crítica sobre o próprio trabalho, né? Ele está em conflito com ele mesmo, com a opinião que ele tem sobre o próprio trabalho. Quando a gente vai para as alternativas e vê qual é a melhor alternativa, né, qual a melhor delas, que se encaixa como resposta. Então, o posicionamento frente ao próprio processo de escrita, pois o eu lírico contrapõe liberdade criadora e autocrítica. Ele
está fazendo contrapontos, né? Ai, como eu vou criar? A minha liberdade de criação é de um jeito, mas eu mesma não concordo com aquilo que eu estou criando. Parece uma boa alternativa. Mas vamos ver as outras. Adere aos apelos artísticos do seu contexto? Não, muito pelo contrário. Ele não está fazendo, alguém falou, tem que fazer dessa forma, tem que ser dessa forma, tudo bem, simplesmente eu vou lá e faço. Não, eles não estão fazendo isso. Acredita na poesia desprovida de trabalho formal? Também não, porque ele está trabalhando, só que ele não concorda com o trabalho que está fazendo. Dá preferência por sua porção criadora mais erudita? Também não, ele não está escolhendo um lado, não está escolhendo uma vertente, né, um modo de trabalho. E sim o que mostra que é esse conflito entre o que ele cria e como ele cria. Né? O que ele cria, ele não quer que seja, não quer criar daquela forma, mas mesmo assim acaba criando e fazendo sucesso. Então, a alternativa aqui que traz essa resposta é a letra A. É um contraponto, né? Ele tem dois lados aí entre liberdade criadora e autocrítica. A próxima questão, a gente vê a 18. O texto apresenta duas ideias básicas relacionadas entre si. Então, vamos entender quais são essas ideias, quais são essas duas ideias, vamos procurar aqui quais são essas duas ideias básicas e ver depois nas alternativas de que tipo é a relação que se tem entre essas ideias. Vamos lá no texto. O convencional, ou seja, uma pessoa comum, tá? O convencional achará que um homem de 50 anos, pai e avô, capaz de tomar a última bala de uma criança de 7 anos, é um monstro. Então, ele já dá uma opinião aí. Então, qualquer pessoa, a maior parte das pessoas, né, uma pessoa comum, se vir uma pessoa de 50 anos, um homem de 50 anos, que já é pai e avô, roubando a última bala de uma criança de 7 anos, vai dizer que essa pessoa é um monstro. Mas para ele, o escritor, é diferente, pois eu lhes direi que só um adulto de coração limpo, sem sentimentos de culpa, é capaz de fazer uma tal monstruosidade. Então, percebam aqui, ele tem aí duas ideias. A ideia daquela pessoa comum, né, do convencional, que vai achar que a pessoa é de fato um monstro, que esse ato que ele faz é monstruoso, né, o ato do homem que rouba a bala. Só ele é puro mal, pura maldade. Só que na opinião dele, na opinião do escritor, ele acha que essa pessoa tem que ter o coração limpo, ela é desprovida de sentimento de culpa. Então, ela não tem culpa. E só através desse coração limpo da culpa é que ela é capaz de fazer a tal monstruosidade. Ele tem um pensamento diferente, ele acha que essa pessoa ainda tem ali uma possibilidade até de fazer o bem, porque o coração dela está vazio, está limpo, e só dessa forma ela é capaz de cometer um ato monstruoso. Ela pensa de uma outra forma, mas a conclusão é a mesma, tanto para o convencional que acredita que o homem é um monstro, e tanto para ele que mesmo de coração limpo existe ali uma monstruosidade. Então vamos ver que tipo de relação vai aparecer para a gente aqui nas alternativas. Letra A, consequência. Não, ele não está falando de uma consequência. Ele está falando desses dois lados realmente, né? De formas diferentes de cometer o mesmo ato. De retificação. Então, ele retifica, ele confirma que da mesma forma que é monstro para um, é monstro para o outro, só que de formas diferentes.
O tempo aqui não tem nenhuma relação com o texto, né? O que ele fala sobre tempo aqui são as idades, um tem 50 anos, o outro tem 7 anos, e não tem uma relação entre elas, entre as ideias. A causa também não tem um efeito aí, o que mostra pra gente, então, é a retificação, porque ele confirma que tanto para um quanto para outro, no final, o homem é um monstro. Letra B, de bola. Vamos analisar a questão 17. No enunciado, diz o seguinte: a palavra destacada no poema resume a condição dos homens do nosso tempo. Então, a gente tem que entender aqui qual é essa condição dos homens do nosso tempo no texto para verificar qual é a opinião do eu lírico e como encontrá-la nas alternativas. Vamos ampliar o nosso olhar para chegar a uma ótima conclusão. Poemas aos homens do nosso tempo. Amada vida, minha morte demora. Dizer que coisa ao homem, propor que viagem, reis, ministros e todos vós políticos, que palavra além de ouro e treva fica em vossos ouvidos, além de vossa rapacidade. O que sabeis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens entre vossos dentes. Percebam aqui, o que está em destaque é a palavra rapacidade, de rapar, de roubar. Então, provavelmente, as pessoas não conhecem essa palavra, mas aí a gente vai relacionar essa palavra com o que diz o texto. Uma pessoa aqui está fazendo uma crítica, o eu lírico está fazendo uma crítica, ele está criticando quem? O que ele está fazendo? Então, amada vida, minha morte demora. Então, ele já está falando assim, nossa, está demorando, ele está querendo morrer? Por que será que ele quer morrer? Dizer que coisa ao homem? Propor que viagem? Então, porque a morte é uma viagem. Então, propor que tipo de viagem? Reis, ministros e todos vós políticos. Então, tem pessoas destinadas aí. Quando ele fala de reis, ministros, políticos, está falando de qualquer pessoa? Não está falando de uma pessoa comum? Não está falando de pessoas que têm um poder aquisitivo alto, que pessoas com dinheiro. E palavra além de ouro e treva fica em vossos ouvidos. Então, ele pergunta, por que ele diz isso? Porque a pessoa pensando em ouro, está pensando em dinheiro, pensando em conquistar. E por que a treva? Porque isso leva essa pessoa a uma coisa ruim, a um destino ruim, não é? Então, fica o que em vossos ouvidos? Porque eles estão falando sempre isso, só isso, e o que tem além disso nos ouvidos deles? Além da vossa rapacidade. O que sabeis da alma dos homens? O que eles conhecem de outras pessoas? O que eles conhecem das pessoas mais comuns? Será que conhecem alguma coisa? Então, ouro, conquista, lucro, logro, não é só dinheiro, só riqueza. E os nossos ossos? Nossos, aí quando ele fala nossos, ele se inclui. Significa que ele está à parte das outras pessoas. Ele não está junto com essas pessoas do dinheiro, dos recursos. Ele está afastado. Então, significa que ele está do outro lado, que é aquele que é sem dinheiro. E nossos ossos e o sangue das gentes, né? O sangue, o suor, a vida dessas outras pessoas, a vida desses homens entre vossos dentes significa que os ricos estão agindo com voracidade, né? Querendo engolir as pessoas pobres. Fazendo essa interpretação do texto, a gente volta então para aquilo que o enunciado pede para a gente entender as questões. Então, a palavra destacada ali, a rapacidade, né? A palavra rapacidade, dentro desse texto, Homens do Nosso Tempo, destaca um resumo da condição, não é isso? Resume a condição do eu lírico. Vamos ver.
convida a repensar seus hábitos de consumo? Não está falando de hábitos de consumo, tá? Não está falando de hábitos de consumo, porque nem se fala o que está consumindo, só se fala que se tem dinheiro, que se tem lucro, que se tem bens. Condena pelos efeitos sociais de seu egoísmo. Ele diz que as pessoas são egoístas? Diz que as pessoas são egoístas, porque ele fala que que palavra além de ouro e treva ficam em seus ouvidos. Então as pessoas, esses ricos estão pensando somente neles, né? Além da vossa capacidade. O que além disso vocês têm? Não tem mais nada, né? Porque não pensam na alma dos homens, não pensam no sangue, não pensam nos ossos dos pobres, então eles não têm mais nada, existe aí um egoísmo. Quer resgatar pela esperança no amor? A C é absurda, não se fala nada sobre amor, não se tem amor envolvido ali. Na D, atribui a confiança na vida moderna? Não, ele não dá essa atribuição à vida moderna, e sim condena pelos efeitos sociais de seu egoísmo. Então, essas pessoas são tão egoístas pensando em si próprias, pensando em suas conquistas, em seu dinheiro, que não olha para os mais necessitados. Então, existe aí um egoísmo para o lado social. Resposta correta, letra B. Indo agora para a questão 19. Na questão 19, temos aqui o enunciado. Ao mostrar que há duas posições a respeito do tema drogas, o texto tem como função. Vamos encontrar qual é a função do texto a partir de duas posições sobre o tema drogas. Vamos lá para o texto. Bálsamo ou veneno? Comida dos deuses ou maldição do diabo? Hábito natural ou desvio da sociedade moderna? Não há resposta certa ou fácil quando o assunto são as drogas. As pesquisas de opinião refletem essa ambiguidade. Quando abordam o tema, em geral, mostram que estamos longe de um consenso. Mas as pesquisas revelam algo mais. Em meio aos números, nota-se que quase não há indícios sobre o assunto. Ou seja, não importa de que lado as pessoas estejam. O fato é que todas elas têm opinião formada e arraigada sobre o uso de drogas. O que a gente consegue perceber aqui? Primeiro, que não existe uma conclusão sobre o assunto drogas. Mostra, sim, 2 pontos, se ela é positiva ou negativa, usar drogas é bom ou é ruim, mas não existe uma conclusão, não afirma se de fato é bom ou se de fato é ruim. Mas temos aí 2 posições. No próprio texto, o que a gente consegue verificar aqui no final, não importa de que lado as pessoas estejam, o fato é que todas têm uma opinião formada. Essa opinião já está pronta, cada um já tem a sua opinião sobre as drogas e arraigada, ou seja, uma opinião fixa sobre as drogas. Quem acha que é bom, acha que é bom, quem acha que é ruim, acha que é ruim. E ponto. Agora vamos para as alternativas. Tendo aí esses 2 lados, essas 2 posições sobre o tema drogas, o texto tem a função de fazer o quê para nós leitores? Denunciar problemas sociais? Está denunciando algum tipo de problema social? Não está denunciando, né? Não faz a denúncia. Já aborda mostrando aí que existem 2 lados, que existem 2 opiniões. É só isso que está mostrando. Problematizar um assunto? Sim, ele traz um problema, né? Nós temos aí um problema, porque alguns acham que é bom, alguns têm um lado positivo, outros têm um lado negativo, mas não se tem uma conclusão.
Então, nós temos aí um problema, porque a gente precisa ter essa conclusão, precisa decidir. Então, está problematizando o assunto. Vamos ver a C. Modificar comportamentos. Em nenhum momento no texto aconselhou a mudar de comportamento, ou alternativas. Em nenhum momento do texto disse para não usar drogas ou para usar drogas. Em nenhum momento houve isso. Então, a C não pode ser a correta. Conscientizar os leitores. Também não existe conscientização, porque não diz aqui quais são os problemas que a droga pode causar, quais são os malefícios à saúde, quais são consequências neurológicas. Não tem essa conscientização. Então, a resposta aqui é a alternativa B, trazer essa problemática, levantar um problema, uma questão ao tema das drogas. Então, resposta B de bola. Vamos analisar a questão 22. O enunciado diz: qual recurso foi utilizado no texto com a intenção de mudar o comportamento dos leitores? Então, a gente tem que ver aqui, que vai confirmar o que foi utilizado para a mudança de comportamento. Vamos para o texto. Então, a imagem, uma mulher com metade do rosto escura, um pouco deformada, e a outra metade, um rosto normal. E uma escrita sobre o câncer. Câncer, salve sua pele. E tem um texto que diz o seguinte: pode não parecer, mas uma pele bronzeada não é sinal de saúde. Sol em excesso ao longo dos anos, além de causar queimaduras e envelhecimento precoce, pode causar câncer de pele. O bronzeamento é uma agressão à pele e reage ao receber uma carga exagerada de radiação solar. Os efeitos nocivos do sol são cumulativos. O que é cumulativos? É que vai acumulando um em cima do outro. Por isso, é comum que as lesões apareçam, na maioria das vezes, após os 40 anos. Previna-se hoje. Esse é o texto. Então, o que essa campanha utilizou para mudança de comportamento das pessoas? A associação das queimaduras na pele à exposição ao sol? Não fez essa associação, né? Explicou o que acontece um pouco, mas não é isso que vai motivar as pessoas a mudar de comportamento. Então, a letra A já está descartada. A recomendação de cuidados com a pele após os 40? Não, gente, muito pelo contrário. Diz que somente após os 40 anos é que se descobre o câncer de pele. Então, se a pessoa deixar para se cuidar após os 40, não vai resolver nada. Então, letra B também não é a resposta. A relação entre o texto verbal e a imagem de uma pessoa doente. Então, o texto verbal, a parte escrita, que diz todos os acontecimentos, como pode-se chegar ao câncer, e a imagem da pessoa com metade do rosto deformado, né, pelo câncer, e a outra parte natural. Eu acho que isso convence bastante, né? Isso traz mesmo uma mudança de comportamento, faz pelo menos a gente pensar sobre o assunto. E a letra D, a articulação entre técnica de bronzeamento e envelhecimento precoce. Não, como que vai fazer? Ele nem explica como é o bronzeamento e nem explica o envelhecimento precoce. Ele cita somente. Então, a D também não é a resposta adequada. A resposta, então, é a letra C, de casa, relação entre os textos verbal e a imagem de uma pessoa doente. É isso que faz as pessoas mudarem ou pensarem numa mudança de comportamento. Questão 23. Bora para o enunciado. A construção do humor em uma piada ocorre a partir de diversificados recursos expressivos a que o autor pode recorrer na tentativa de provocar um riso.
No caso dessa piada, o humor foi obtido graças à utilização de quê? Então, vamos ler o texto e ver o que é que nele traz aí graça, né? Pode causar o riso. José se encontra com o velho amigo João. E aí, João, quanto tempo? Como vai, meu amigo? Vou mal, muito mal. Por que, João? O que foi que aconteceu? Minha mãe morreu semana passada? Não diga, meus sentimentos. E o que é que ela tinha? Infelizmente, pouca coisa. Uma casa, 2 lojinhas no centro de cidade e um terreninho no interior. Vamos para as alternativas. Vamos entender aqui o que foi que trouxe graça ao texto. Foi fazendo comparação? A letra A diz comparação, visto que os sentidos de duas palavras diferentes são postos em evidência. Né? Eu tenho uma comparação. Primeiro que a definição de comparação já está equivocada, que quando você compara, você iguala uma coisa ou outra, e aqui estão sendo colocadas palavras diferentes, né? Então, creio que não é isso. Ambiguidade. O que é ambíguo? Ambíguo é ter 2 sentidos, mais de um sentido para a mesma coisa. Já que os personagens interpretam de modo diferente uma mesma palavra, qual será essa palavra? Será que existe isso no texto? Ambiguidade, já que os personagens interpretam de modo diferente uma mesma palavra? Hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é aquela figura de linguagem que traz exagero a alguma coisa. Porque um dos personagens exagera no seu sentimento quanto à morte da mãe. E a letra D, enumeração, pois um dos personagens faz uma lista dos motivos que o fizeram dizer que está muito doente. Teve enumeração? 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro? Não teve, né? Então vamos lá. A comparação já está equivocada, porque não existe aí, isso é como aquilo, né? O sol é como o brilho do seu olhar. Não teve isso, não teve essa comparação. Ambiguidade, alguma coisa no texto teve aí mais de um sentido, um entendeu de uma forma, o outro entendeu de outra forma? Sim, podemos perceber aqui, ó, no finalzinho do texto. Não me diga meus sentimentos e o que ela tinha, né? O que ela teve para ter morrido. E o João responde, infelizmente, pouca coisa. E aqui ele entendeu como bem material. Respondeu casa, lojinha, o terreno. Só que o José perguntou o que ela tinha de saúde, o que foi que houve com a saúde dela, o que ela teve, como foi a morte, se foi um mal súbito e tudo mais. Então, ele perguntou sobre a pessoa, o que a pessoa sentia, o que a pessoa teve para ter morrido, e o outro entendeu sobre bens materiais. Então, a resposta correta, letra B, ambiguidade. Olha só o que a questão 24 nos reservou. 2 textos para analisar. Então, vamos para o enunciado e depois a gente faz cada um. As informações trazidas nos textos 1 e 2 são resultados do trabalho de pesquisadores. Então, já sabemos que o que vamos ler aqui é um trabalho de pesquisa, né? Um resultado de trabalho de pesquisa. Texto 1. Periquito andino. Este colorido periquito colombiano, de cara marrom, testa azul, peito cinza, barriga azul e rabo vermelho, entrou em extinção. Visto pela última vez na natureza em 1949. Ele não foi mais encontrado, apesar das constantes missões biológicas nos últimos anos para achá-lo. Texto 2. O pavão-sauro. Não é novidade que, a cada nova descoberta da paleontologia, os dinossauros estejam mais parecidos com as aves. O que não se sabia até agora é que algumas espécies de dinossauro tinham hábitos iguais
aos do mais fabuloso dos pássaros, o pavão. É o que conclui um novo estudo. Saiu na revista Surpreendente. Então vamos ver. Nas alternativas, do que se fala? Qual é a melhor resposta para esses dois textos, né, sobre pesquisa de animais? Falando aí na letra A, espécie raras. Então, só para entender, deixar alinhado com o enunciado. As informações trazidas nos textos 1 e 2 são resultados do trabalho de pesquisadores sobre espécies raras. Será que é essa? Vamos ver as outras alternativas. Animais extintos, pássaros exóticos, aves desaparecidas. Vamos começar por essa. Não se falou de aves desaparecidas. Se essas aves estão desaparecidas, em algum momento elas podem surgir, podem voltar a aparecer. Não é o caso aqui, não estamos falando de aves desaparecidas. Então já vamos descartar a D. Pássaros exóticos. Um pássaro a gente percebe que parece exótico. Será que é exótico? Ele é diferente, ele é bastante colorido. O outro não é um pássaro, exatamente, é um dinossauro parecido com o pavão, com um hábito similar ao do pavão, mas não é um pássaro. Então vamos descartar a letra C. B. Animais extintos. Olha só, vamos lá. Se a gente voltar ao primeiro texto, percebe aqui que sim, afirma, entrou em extinção. Então, sim, está extinto. E pelo conhecimento que todos nós temos sobre dinossauros, que é o assunto do segundo texto, olha só, dinossauros também já estão extintos. Olha, encontramos as nossas respostas, letra B, animais extintos. E não se fala aqui de espécies raras, e sim da extinção do periquito andino e do pavão-sauro. Então, a resposta está na letra B de bola. Questão 25. O propósito do texto é levar o leitor a. Então, vamos ao texto e verificar o que ele causa nos leitores. É uma campanha contra a infestação do mosquito da dengue. Eliminar o foco do mosquito da dengue é um dever de todos. Dicas de prevenção. Guarde os pneus velhos sob abrigos. Feche caixas d'água, tonéis e latões. Mantenha a piscina tratada o ano inteiro. Coloque areia nos cacos de vidro dos muros. Limpe com escovação os bebedouros de animais. Não acumule água nos pratos dos vasos de plantas e encha-os com areia. Coloque embalagens de vidro, lata e plástico em uma lixeira bem fechada. Guarde garrafas vazias com o gargalo para baixo. Mantenha desentupidos ralos, canos, calhas, toldos e marquises. Essa campanha que é feita anualmente para prevenir contra as doenças do mosquito, que não causa somente a dengue, causa também chikungunya e outras doenças. Vamos ver nas alternativas. O texto leva o leitor a reciclar o lixo? Em nenhum momento falou-se sobre reciclagem nessa campanha. Cuidar da natureza também não pede nenhum cuidado à natureza especificamente. Prevenir-se de doenças? Aí sim, né, gente? Nós estamos falando de um mosquito que causa aí uma série de doenças. Então, a letra C é a alternativa que responde com toda certeza a essa questão. A letra D, só para a gente tirar a tema, manter a residência limpa, isso vai acabar virando uma consequência, mas não é isso que o texto nos leva a pensar, nos leva a agir. Então, é uma prevenção contra as doenças. Letra C. E acabamos aqui as questões do ano de 2019 do Enseja. Bem, pessoal, chegamos às questões do Enseja do ano de 2020. Vamos começar pela questão 4, que traz para nós um texto no formato misto, né, de verbal e não verbal, através dessa camiseta.
A palavra prevenir foi usada 2 vezes na camiseta com o propósito de. Então, vamos ver o que tem na camiseta. A camiseta traz um texto escrito em espanhol. E essa é uma característica das provas do Enseja, tá? Que como trabalha linguagem e seus códigos, vai trazer, na sua maior parte, questões voltadas à língua portuguesa, mas também algumas questões de espanhol e de inglês. Não se preocupe com essas questões, que elas são questões simples, é mais para entender um entendimento geral sobre o texto, né? Para se ter esse entendimento geral sobre o texto, não precisa fazer grandes traduções para isso. Então, vamos às palavras da camiseta. Então, tem as palavras espalhadas e um texto no final, embaixo. Prevenir, comunicar, lutar, esperança, força, vida, amor. Prevenir es vivir. Luchamos para combatir el câncer de seno. Então, traduzindo aqui, prevenir, comunicar, lutar, esperança, força, vida, amor. Prevenir é viver, lutamos para combater o câncer de mama. É isso que diz na camiseta. Então, vamos verificar aqui por que a palavra prevenir apareceu 2 vezes nessa camiseta. Para demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer? Não, a proposta não é essa, né? Falando, então, de uma prevenção contra o câncer. Né? Então, a letra A, demonstrar amor, já não condiz com aquilo que a gente espera. Destacar a importância da precaução no combate do câncer de mama, olha só, encontramos a nossa alternativa. Por quê? Quando se faz destacar essa importância, né, a precaução é aquilo que vem antes, uma prevenção, lutar para que o câncer não atinja tantas mulheres. Então, já encontramos a nossa alternativa, mas vamos verificar as demais. Na letra C, incentivar a sociedade a discutir o câncer de mama, a proposta da camiseta não é essa, sim falar sobre prevenção. A letra D, valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer, também não faz sentido nenhum. Então, a resposta correta é a letra D, a letra B de bola, destacar a importância da precaução no combate de mama. Vamos para a questão 9. A questão traz para nós um texto não verbal, é uma imagem para que a gente possa analisar. E diz o seguinte: essa aquarela representa um coral em apresentação e ilustra com humor. Então, isso aqui é bastante importante, gente, no enunciado. Tá? Lustra com humor. O que a gente vai fazer agora? Observar a imagem e procurar nessa imagem onde está o humor. Então, a gente percebe aqui que no coral todos estão com a mesma posição de boca, né, que é como se fosse um formato de O, né, O, todo mundo com o mesmo formato. Porém, este indivíduo aqui, nesta fileira, está sem boca. Onde é que está a boca desse sujeito? A boca dele caiu aqui, ó. Então, o que pode ter acontecido? Esse O ter durado tanto tempo, tanto O. Ele fez tanto O que a boca dele caiu aqui. Uma relação de humor é isso. Ele cantou tanto, fez tanto, aí emitiu tanto som nesse movimento vocal que a boca caiu ao chão. Então, agora a gente vai para as alternativas. Alternativa A diz o seguinte: dissonância vocal. Olha, dissonância vocal. Então, estão todos aí no O, dissonância vocal. Me parece que é essa, mas vamos ver as outras. B, rigidez na postura corporal. Não fala sobre rigidez, né? Esse não é o foco. Até porque, né, por ser uma pintura, não tem aquele estático. Tá cada um num movimento, um com o pescoço encolhido dentro dos ombros, com a cabeça para cima. Mas isso é como se fosse um movimento natural do canto. C, a habilidade técnica do maestro. Não dá para comentar a habilidade técnica do maestro, ele só está ali no movimento clássico de maestro mesmo, então essa também não seria alternativa. Uniformidade do canto coletivo,
Também não. Então, a alternativa correta é a dissonância. Por quê? Porque através dessa dissonância, da emissão desse som, que fez a boquinha cair ao chão. Alternativa certa, letra A, de amor. Mais um texto não verbal para nós analisarmos aqui na questão 10. Então, o enunciado diz o seguinte: Eduardo Nascimento é um fotógrafo de Antonina, uma pacata cidade do litoral paraense. Por meio dessa fotografia, o que é que Eduardo quis mostrar? É isso que nós vamos ver agora, analisando a imagem. Temos aqui uma imagem de uma bicicleta encostada numa parede, tem uma outra bicicleta um pouquinho mais para frente aqui, só dá para ver a rodinha. E diz o seguinte na parede: é proibido colocar bicicleta. E por que a bicicleta está ali então? Não é? Então vamos ver o que as alternativas trazem para a gente, que a gente possa fazer a nossa escolha. Então, por meio dessa fotografia, o artista Eduardo quis fazer o quê? Uma denúncia à falta de educação de parte da população de sua cidade? Se não, será que ele ia usar essa foto para falar, olha como as pessoas são mal educadas aqui? Me parece que não, né? Vamos ver a B. Explora a ironia da cena do cotidiano como tema artístico? Será? Tente relembrar aí o que é ironia, né? Uma forma de dizer uma coisa contrária àquilo que está acontecendo. Será que é esse o caso? Ah lá, é proibido colocar bicicleta, mas colocaram a bicicleta lá. Me parece uma boa alternativa, mas vamos confirmar lendo as outras. Elege o abandono da cidade como inspiração? Não mostra ali se a cidade não tem como afirmar se ocorre algum tipo de abandono na cidade através dessa imagem. Então, não é a C. Na letra D, revela a ausência de pessoas na cidade. Se existe uma bicicleta, provavelmente tem alguém para pedalar. Então, não é sobre isso também que fala a imagem. Então, nossa resposta é a letra B, explora a ironia, traz essa ironia, essa forma irônica. Não é proibido colocar a bicicleta, porém, colocaram a bicicleta lá. E é aí que vem a ironia. Resposta, então, letra B. Na questão 15, traz para a gente uma tirinha. Gente, as tirinhas, as charges, os quadrinhos sempre estão presentes em grandes provas. É bastante importante aprender sobre elas, aprender a interpretar esse tipo de texto. Então, precisamos mais uma vez aqui prestar atenção ao todo, não só no desenho, não só na imagem, mas também aquilo que traz o texto, para poder relacionar com as alternativas, tá? O uso da linguagem verbal e não verbal nessa tirinha tem a intenção de passar uma mensagem. Vamos ler o que diz aqui. Eles estão jogando bola no primeiro quadrinho, né? E diz o seguinte: mas não foi falta. O outro, no segundo quadrinho, a falta é pro nosso time, maluco. E daí? Então vejam só, estão aqui uma discussão entre os dois garotos, né? Um reclama que não foi falta e o outro se admira com isso. Ué, como assim? Mas ele não tá apitando para o seu time, tá apitando para o nosso, tá doido? Mas e daí? O fato é que não foi falta. Essa é a visão do garoto, né? Por isso que ele fala, e daí? Não foi falta. Então, o que esse texto quer passar para a gente? Qual é a mensagem? Qual é a intenção que ele quer nos dar? Letra A, honestidade? Gente, ele foi bastante honesto, né? Ele percebeu que o juiz marcou uma falta que não aconteceu e não importa para ele se é do time dele, para o time dele ou para o time adversário. Ele foi bastante honesto. Vamos ver as próximas. B, otimismo? Não, otimismo não tem a ver com isso. C, negação? Não, ele também não está negando nada, ele só avisou, né, está confirmando que não ocorreu a falta, então, mas nesse caso não é uma negação. E D, deboche. Então aqui ficou bem fácil a honestidade. Questão 16.
Essa prova de 2020 veio de bastante imagem, né? Isso é bem legal para que a gente possa exercitar a interpretação desse tipo de texto. Então, vamos a ela. Em 2012, ocorreu o segundo Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, cujo cartaz tem como propósito, então vamos ver o cartaz. Tem uma pessoa aqui encolhida, né, sentada ao chão, um quadro escuro, e fala sobre tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, escuridão, a escuridão moderna. Você pode não ouvir falar, mas o tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais lucrativas. A atividade chega a movimentar 32 bilhões de dólares por ano. Então, esse texto tem qual o propósito? Vamos ver nas alternativas. Letra A, denunciar o turismo sexual mundial? Não está falando nada de turismo sexual, então vamos descartar. B, exigir a prisão de criminosos envolvidos? Em algum momento falou-se sobre prisão? Não, então vamos descartar também. C, divulgar proposta para ajudar as vítimas? Apareceu alguma proposta nesse texto? Não, né? Letra D. Conscientizar as pessoas sobre um problema social? Esta é a nossa escolha. A partir do momento que pede uma reflexão, dizendo você pode não ouvir falar, mas o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas é uma das atividades criminosas mais lucrativas, faz com que a gente pense sobre o assunto. Então, para conscientizar que isso existe e de que é um problema social. Resposta, letra D. Questão 20. Traz aqui um cartoon para ser analisado da mesma forma. Prestar atenção nas imagens e nas falas dos personagens, na posição dos corpos, nas reações que eles têm, para que a gente tenha uma boa interpretação do texto. Então, o enunciado diz o seguinte: o cartoon explora o uso de fantasias durante o Halloween, estabelecendo uma crítica em relação a. Então, vamos para a imagem. Nós temos aqui 3 crianças, né, fantasiadas, um de múmia, um de vampiro e o outro com o nariz comprido, né, vestido de Pinóquio e com a imagem do Facebook, né, o símbolo do Facebook no peito. O vampiro diz assim: fantasiado de qual monstro? De qual monstro? E o outro responde, né, o Pinóquio responde: fake news. Então, trazendo aí essa visão sobre fake news que tem acontecido bastante. Vamos às alternativas para a gente entender, então, a crítica em relação a que está sendo feita essa crítica. Letra A, comemoração dessa data no Brasil? Não fala nada sobre a data, não é? Então, não vamos colocar esta alternativa. Criação de fantasias sobre temas atuais? Também não. Não é essa a intenção, não é essa a relação. Porque o que chama mais atenção nesse cartoon é a fake news. Então, não está relacionado com a fantasia em si. C, caracterização das pessoas como monstros? Não, gente, isso acontece sempre, não existe por que ter uma crítica quanto a isso, então não é a alternativa C. Agora, a alternativa D, presença de informações falsas nas redes sociais? Olha só, essa presença de informações falsas, por acaso, é chamada de fake news? Então, pessoal, encontramos a nossa alternativa, a nossa resposta, alternativa B, dado. Questão 25. O texto se articula a partir da expressão de sentimentos e sensações forjados pelo autor. Nele ressalta-se visível preocupação com os aspectos inerentes à linguagem, sua estrutura e seu ritmo. Esses elementos determinam
no texto a predominância da função. Pessoal, aqui a gente está falando de função da linguagem. E aí é importante vocês terem estudado, lembrar essas funções, qual é o que faz cada uma dessas funções, que elas são diferentes entre si. Aqui cada uma delas está relacionada, elas vão interagir diretamente com os elementos da comunicação. Então, é preciso aqui ter um pouquinho de estudo. Então, vamos ver o que é importante aqui. Primeiro, a gente tem que relacionar os elementos que determinam a predominância de uma certa função de linguagem no texto. Então, o texto, conforme o enunciado, diz aqui que o texto está preocupado com os aspectos da linguagem que está nele, então, da estrutura e do ritmo. Então, vamos para o texto para poder entender. Emergência. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela. Abafada, esse ar que entra por ela. Por isso que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Então, perceba que dentro do poema, né, apesar da estrutura dele estar diferenciada aqui, não estar como uma poesia, com aquelas estrofes bem marcadas, ele tem ritmo, tem rima, e isso é importante para dar entendimento ao texto. Em que função de linguagem a gente entende esse ritmo, entende, preserva a estrutura. Se a gente olhar aqui falando de estrutura, olha só, essa palavra abafada poderia ter vindo aqui do lado da palavra cela. Porém, se viesse aqui, ia quebrar o ritmo, né, da rima com a palavra janela. Quando a gente lê, quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela. E se colocasse esse abafada aqui, ficaria respira, tu que estás numa cela abafada. E aí ia ter a perda desse ritmo, que é tão importante para esse texto. Qual dessas funções de linguagem combina com esse ritmo? Combina com essa estrutura, com um formato diferente para um texto? A metalinguística está na letra A? Não, não é a metalinguística. Porque a metalinguística tem o foco no código, né? na forma das palavras, no código que está sendo usado para fazer a comunicação. O foco não está na estrutura. B, emotiva. A função emotiva também não é, porque a função emotiva tem o seu foco no emissor, está centralizada no emissor. Letra C, referencial. A função referencial tem o seu foco no referente, ela se preocupa com a referência para passar uma informação. Letra D, poética. Esta sim se preocupa com a forma. Ela se preocupa com a forma do texto, em deixar esse texto diferente dos demais, pode ser tanto na forma, no desenho do texto, como em palavras especiais que esse texto pode trazer, em palavras com significados diferentes. Por isso, em poemas ou na função poética, são bastante utilizadas as figuras de linguagem. Então, nossa resposta aqui é letra D de dado, função poética. Bem, pessoal, chegamos às duas últimas questões desta aula, que são as questões 29 e 30 do Enseja de 2020. Então, bora para o enunciado para a gente entender a primeira questão aqui. Na questão 29, os meios de comunicação procuram formas específicas de aproximar o seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, jornalistas de TV e rádio devem. Então, já diz aqui que está no texto, o texto diz que precisa ter uma aproximação do público-alvo com uma notícia, porque já que se trata de jornalista, então a missão é aproximar o público-alvo. Quem vai fazer essa aproximação?
são os jornalistas, e para fazer essa aproximação, o que os jornalistas devem fazer? Vamos para o texto. O jornalista deve contar, já achamos aqui a resposta, gente. O jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano de uma maneira que toda a sociedade entenda, como se estivesse conversando com uma pessoa. É para ela que vai transmitir suas informações. Com essa ideia na cabeça, fica mais fácil escrever um texto que deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores. Então, já encontramos logo de cara o que o jornalista deve fazer. Deve contar os acontecimentos de uma maneira que toda sociedade entenda. Aqui é bastante importante. Toda a sociedade entenda. Então, vamos ver qual alternativa combina com essa parte do texto. Letra A, empregar linguagem clara? Combina. Porque se ele vai dizer alguma coisa de uma forma que toda a sociedade entenda, ele está sendo claro. Vamos ver se aparece alguma outra alternativa que seja melhor do que essa. Abordar temas da atualidade? Nem sempre abordar um tema atual vai trazer clareza ao público-alvo. Então, letra B está descartada. C. Usar expressões típicas da oralidade? Não, gente, porque é um jornalista, então o jornalista tem que usar uma linguagem formal, seguir de acordo com as regras da gramática. Então, a C também está descartada. D. Divulgar informações de interesse comum? Também não, porque temos assuntos diversos a serem falados e as pessoas não são unânimes nessas informações, para esses assuntos. Nem todo mundo gosta de política, por exemplo. Então, fazer isso, trazer só aquilo que é de interesse comum, não condiz com uma linguagem jornalística. Então, a resposta aqui é letra A, empregar uma linguagem clara. Na questão 30, nossa última questão, o enunciado, de acordo com o texto, então, mais uma vez, nós vamos encontrar essa resposta no texto. O acesso à informação promove transformação na sociedade. Então, promove a transformação na sociedade. O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é: nós vamos ler o texto, verificar o que traz essa transformação nas pessoas. Então, procurar qual é o principal elemento para transformações das pessoas, da participação e transformação. Sistema de informação e sociedade. A queda dos custos da tecnologia e a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. O aumento do nível de conhecimento fortalece a participação e a produtividade das pessoas. Então, a gente já grifa aqui, ó, porque é exatamente o que queremos saber. Essa é a transformação essencial que estamos precisando neste início de século. Então, a questão quer saber qual é o principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais. O aumento do nível de conhecimento fortalece a participação e a produtividade das pessoas. Já temos a nossa resposta. Vamos para as alternativas e ver o que combina com isso. Letra A, disseminação da informática? Não, a disseminação não combina com o aumento do nível de conhecimento. Então, vamos procurar alguma coisa que diga que o conhecimento vai trazer essa participação. O crescimento das redes sociais? Também não. A queda dos custos da tecnologia? Também não. A apropriação de novos saberes, conhecimento. Então, a nossa resposta é a letra D de dado. Pessoal, eu espero ter ajudado a vocês e eu torço para que vocês façam uma boa prova. Então, eu me despeço. Um grande abraço.
Até mais!